Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo. Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. Olá, boa noite Olímpia, boa noite Neuzinha, boa noite a todos que nos ouvem, que nos acompanham, sejam todos muito bem-vindos à nossa 39ª Semana Espírita João Custódio Machado. Hoje nós temos o prazer de receber a nossa companheira Neuza, ela é convidada do Centro Espírita Jesus de Nazaré, aqui de Tupaciguara, Joana de Ângeles, do Centro Espírita Joana de Ângeles, para a gente então dar continuidade a essa semana. Nossa semana este ano tem como tema principal os 160 anos de O Livro dos Médiuns, Imortalidade, Comunicabilidade e Reencontro. E antes da Neuzinha poder falar para nós, gostaríamos de agradecer primeiramente aos nossos parceiros que nos auxiliam na transmissão desta palestra, de toda a semana, na página do Facebook da AME, a página do Tupaciguara Espírita também no Facebook, muito obrigado. E nos canais do YouTube, temos a Web Rádio Fraternidade, ao CEP, Centro Espírita Paulo Estevão, lá de Ibiá, ao canal também do YouTube da Rádio Portal da Luz e ao canal Coromandel Espírita. Nosso muito obrigado por nos auxiliar a levar essa mensagem, esta semana e tanto esclarecimento às pessoas que nos acompanham. Queremos também agradecer a Neuzinha por estar aqui conosco e a Olímpia vai fazer uma prece de abertura para nós. E antes desta prece, nós vamos colocar uma mensagem para que a gente possa nos ambientarmos, nos acalmarmos os corações e prestar mais atenção e aproveitar esta prece. Então, nós vamos colocar uma mensagem, na sequência, a Olímpia faz a prece para nós. E depois, a Neuzinha. Todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldades passarão. Passarão também os dias de amargura, solidão, as dores e as lágrimas passarão. As frustrações que um dia nos fez chorar passarão. As saudades do ser querido que está longe passará. Dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje para nós é um desses dias repletos de amargura, paremos um instante, elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da manhã amorosa nos dizer carinhosamente: isso também passará. E guardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. O planeta Terra é semelhante à enorme embarcação. Às vezes parece que vai sossobrar diante das turbulências de gigantescas ondas. Mas isto também passará, porque Jesus está no leme desta nau. Segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade, que um dia também passará. Ele sabe
a terra chegará a porto seguro, porque esta é a sua destinação. Assim, façamos a nossa parte o melhor que pudermos, sem esmorecimento, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, que por certo também passará. Tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente. Fique à vontade, tia Olímpia. Boa noite a todos. Vamos fechar os nossos olhos materiais e vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, rogando o amparo, a proteção dos benfeitores amigos para mais uma noite de estudos em que estamos em confraternização com os dois planos espirituais. Rogamos a assistência para a Neuza, que vai fazer o comentário da noite de hoje. Mas pedimos que todos nós que estamos aqui, encarnados e desencarnados, possamos estar em sintonia para o aprendizado da noite. Senhor, fazei de nós instrumentos da vossa paz. Onde houver ódio, possamos levar o amor. Onde houver ofensa, o perdão. Discórdia, a união. Dúvidas, a fé. Erros, a verdade. Desespero, a esperança. Tristezas, alegrias e trevas, a luz. Ó Mestre, fazei que procuremos mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, Senhor, graças a Deus, graças a Jesus. Hoje nós temos, dando sequência à Semana João Custódio Machado, né, a Semana Espírita, a nossa companheira Neuza de Uberlândia, uma grande amiga, querida de todos nós, né? Ela é uma trabalhadora muito atuante em Uberlândia, foi presidente já da AME de Uberlândia, do CRENorte, né? Sempre atuante, esteve conosco na nossa Cometrim de 2009, é uma pessoa muito querida mesmo. Seja muito bem-vinda, Neuza, e a palavra é sua. Um abraço. Querida Olímpia, Nélio, demais companheiros, boa noite. Queremos iniciar agradecendo aos corações generosos que nos oportunizam este momento, este espaço para mais uma conversa edificante. E dizer que nós ficamos muito felizes quando temos a oportunidade de participar de um momento tão bacana como esse, né, de podermos assistir e de também fazer parte desse banquete, porque esse momento em que se comemora 160 anos de uma obra que representa um tratado de disciplina psíquica para nós todos, é uma grande oportunidade, uma valiosa chance de nos conhecermos um pouquinho mais nessa proposta, né? E de valorizarmos este espaço, que é o espaço da internet, para fazer com que cheguem informações em todos os cantos do mundo. Então, a Aliança Municipal Espírita de Tupaciguara, com seus parceiros, estão de parabéns por isso. Nós agradecemos por todo o acolhimento e pela oportunidade mais uma vez. E queremos conversar com os irmãos, algo que os irmãos talvez até já saibam, mas queremos tocar um pouquinho numa questão mais prática em relação ao desenvolvimento mediúnico. Olha, vai ser realmente uma prosa, né? Uma prosa que nós desejamos assim que todos
participem, se possível, aí pelo chat ou de alguma outra forma, para que a gente possa ter algumas ideias do entendimento dos nossos irmãos. Mas nós queremos começar dizendo que com o potencial do espírito imortal, a mediunidade é uma das capacidades humanas de maior importância para a vida moral e espiritual da criatura humana, né? Então, vocês estão tendo a oportunidade nessa Semana Espírita de pesquisar ou então de ouvir um pouco mais a respeito da mediunidade. E a gente vai compreendendo também que a mediunidade, a capacidade mediúnica, não é um acontecimento fortuito, não é obra, não é fruto do acaso, né? Ninguém é médio acidentalmente, meus irmãos. Tudo que nós vivenciamos na Terra está dentro de uma perspectiva muito bacana, muito justa, que é o mecanismo educativo divino. Ao reencarnarmos, nós experienciamos aqui um planejamento divino. Então, estarmos aqui na Terra, na perspectiva de trabalharmos a mediunidade, esse canal das percepções, de uma forma orientada, é porque nós podemos usufruir de todos os resultados que essa prática, que essa faculdade nos permite para o nosso engrandecimento. Chegar a estarmos numa escola benemérita, que é o Centro Espírita, é de uma graça, né? É da graça divina para nós todos. Não constitui privilégio, mas constitui sérias e grandes responsabilidades, principalmente no campo mediúnico, onde nós vamos nos descobrindo pessoas com percepções e que essas percepções podem ser trabalhadas em nosso próprio benefício e em benefício de todos os que sofrem, que estão ao nosso redor, nessa vida de relação que temos e que precisamos dar conta de relacionar muito bem. E também vamos entendendo, meus irmãos, que os fatos de mediunidade ou da mediunidade em geral se apresentam para nós ou para cada pessoa por meio de situações muito especiais, né? Que vão dando ao seu portador, ou aquele que a gente diz de uma forma mais assim ostensiva, que é médium, a certeza de que a sua situação deverá ser estudada e trabalhada para a aquisição da sua própria tranquilidade, para a aquisição da sua própria paz. Então, a mediunidade, meus irmãos, acompanha o homem desde o advento de sua racionalidade. Isso é sem dúvida. É experiência antiga e o apoio do Espiritismo nos permite utilizá-la como instrumento do bem para nós e para os outros. E é pensando nisso, né, nessa perspectiva que o Espiritismo abre para nós como orientação, como canalização de mais este recurso em nosso próprio benefício e em benefício de todos que estão ao nosso redor e que podem usufruir dos frutos, né, de uma educação mediúnica, é que nós vamos lembrando uma lição muito grandiosa que André Luiz coloca para nós lá no livro Missionários da Luz, da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Esse capítulo 3º, intitulado Desenvolvimento Mediúnico, traz para a gente André Luiz em plena experiência, né, de observação nesse campo do psiquismo. E tendo Alexandre, esse grande instrutor das comunicações, como verdadeiro instrutor, um mestre dessas novas experiências que André Luiz vem registrando, ensinando-nos gradativamente como executarmos esta faculdade em nome de Jesus. Porque, meus irmãos, quando nós adentramos um espaço da casa espírita para compreender espiritismo, nós somos convidados a trabalhar com Jesus à luz dessa doutrina espírita, ou seja, fazermos com discernimento.
ampliando assim a nossa condição de raciocínio, de percepção e também uma prática mais qualitativa na perspectiva da autoeducação. Então, adentrando neste capítulo, André Luiz é convidado por Alexandre e diz o seguinte para nós, que num dado momento, ele é convidado para assistir o desenvolvimento mediúnico numa reunião mediúnica, e lá chegando, ele começa a perceber o ambiente. Esse ambiente que já está há muito tempo, muito cheio de trabalhadores, em movimento, socorrendo os desencarnados. E na forma como André Luiz vai descrevendo o ambiente para nós todos, ele vai dando a entender que há uma dimensão muito grande deste espaço espiritual. Nós conhecemos a estrutura física da instituição espírita onde nós atuamos, sabemos quantas paredes tem, quantas salas, como estão organizados estes espaços, mas espiritualmente dizendo, nós vamos ampliando, né, as nossas noções a partir do que André Luiz também vem trazendo como informação desse mundo espiritual. E ele abre esse capítulo colocando para nós que há uma grande equipe trabalhando em favor dos desencarnados menos felizes, né? E ali, meus irmãos, enquanto vão observando aquela experiência com os irmãos desencarnados, vão adentrando para o recinto o grupo de trabalhadores da área mediúnica daquela casa espírita, reencarnados. E André Luiz presta atenção naquele diálogo que vai surgindo. O irmão que diz assim: hoje, será que teremos uma boa sorte? E o outro: eu tenho afastado, não estou tão assíduo na experiência, porque ando desanimado, ando com o lápis muito tempo na mão e quase não tenho tido experiências. E uma outra senhora também, chegando-se a este grupo, começa a dizer: será que nós não merecemos o estímulo dos desencarnados, dos benfeitores desencarnados desta casa, que vem trazendo para a gente uma motivação, com novas possibilidades, porque eu não passo, embora sinta de forma às vezes intensa as vibrações, mas eu não passo de primeiras iniciações, então nada mais além disso vem acontecer. E após essa conversa que André Luiz vem narrando, né, como fruto de observação, ele também é convidado por Alexandre para participar de uma observação interessantíssima, que é olhar como está o desenvolvimento mediúnico dos médiuns, mas com um olhar muito criterioso, muito detalhado, além de fraterno. E ele, então, Alexandre chama André Luiz, que o ajuda, né, nessa observação, e Alexandre facilita esse processo do olhar, né, de André Luiz, com os recursos magnéticos ali, para que ele perceba. Então, começam a observar um jovem, um rapaz, ele diz um rapaz, no exercício da psicografia. Mas antes disso, Alexandre deixa um recado muito importante para nós. Ele diz que neste espaço onde os médiuns, onde os trabalhadores chegam para a prática mediúnica, eles têm pretensões. Uns pretendem ser médiuns, psicógrafos, e outros médiuns de incorporação ou psicofônicos. E essa pretensão, ou esse verbo pretendem, para nós tem um sentido, né? Que pretender significa requerer, achando que tem pleno direito. Então, assim, Alexandre inicia para nós. E ele vai narrando, então, para André Luiz, um quadro que ele observa neste jovem,
que começa ali, né, a aguardar em silêncio alguma comunicação pela psicografia. Então, ele faz um profundo silêncio e Alexandre, então, aproximando, atento, vai narrando e convidando André Luiz a observar na esfera íntima do seu corpo, o que ele vai observando, principalmente no centro de força genésico, onde vão aparecendo algumas desestruturações, próxima à bexiga, aos demais aparelhos que funcionam ali do lado. Ele vê uma certa fragilidade, sem falar, né, que há uma baixa luminosidade em relação à sua epífise, porque a epífise, meus irmãos, é considerada para nós todos, epífise ou glândula pineal, como a glândula da vida mental ou a glândula da mediunidade. E os médiuns ostensivos, principalmente em transe, têm essa glândula diferente. Ela fica luminosa, diferente, tal como explica André Luiz no capítulo 2 desta mesma obra. Então, após detectar essa baixa luminosidade, Alexandre vai detectando na estrutura física desse irmão, principalmente nessa área genésica, muitas dificuldades de estruturação, de manutenção do equilíbrio. E ele passa a narrar, junto com André Luiz, que há manchas, que há fragilidade nos órgãos, e André Luiz vai olhando e observando que há características bem difíceis e que eles não conseguem, né? Alexandre diz para ele que não é como ele acha que sim, mas André Luiz acha que sim, né, que pode ser um processo de sífilis, mas Alexandre diz claro para ele que não é a sífilis como a gente conhece de Chaldin, né, que foi aí quem detectou e descobriu a sífilis no mundo para a gente, no mundo material, mas é algo muito mais profundo, e André Luiz vai detectando horrendas criaturinhas, né? Ele diz assim, horrendas, horripilantes, seres pequeninos, mas com uma intenção altamente destrutiva. E a partir disso, meus irmãos, ele vai ficando assustado com a cena que vê. Então, ele observa e começa a ligar essa situação com a estrutura do trabalho que deveria acontecer e que não vai ter, é claro, naquele momento, nenhuma sequência tal como poderia se esperar de um trabalhador que está ali para cumprir um papel no campo da percepção, no campo do desenvolvimento mediúnico. Então, ele descreve esse quadro e diz para André Luiz, né, também reforçando o Alexandre, que essa situação estava acontecendo porque este irmão, além de ter uma prática sexual muito variada, desequilibrada, ainda estava com convivência com espíritos inferiores que o visitavam frequentemente por causa das suas intenções, por causa das suas predileções de ordem inferior. Então, meus irmãos, deixando claro para nós que nós não percebemos muito do que acontece conosco no dia a dia e chegamos no momento da reunião mediúnica e lá estamos, né, nós, tal como somos, tal como fazemos das condições que são colocadas à nossa disposição para o trabalho do bem. Na sequência, então, André Luiz vem narrando uma outra situação que Alexandre também o convida à observação. Aí ele narra a situação de um senhor, que ele diz lá um cavaleiro maduro, né? Ele pega um jovem, um rapaz, um cavaleiro agora mais maduro, então pergunta para André Luiz se ele não percebe um odor característico, e a partir dali, André Luiz começa a prestar atenção que além daquele odor que é percebido pelos desencarnados,
há toda uma estrutura física, né? Ali no centro gástrico, centro de força gástrico, toda uma estrutura que se mostra fisicamente dizendo desorganizada, desestruturada a ponto de falência. Então ele fala do fígado, ele fala do pâncreas, ele fala do esôfago, a parte gastrointestinal, toda que está comprometida porque o nosso irmão faz uso de alcoólicos. Então, ao colocar esse quadro, essa situação toda, Alexandre ainda diz para André Luiz que justifica esse quadro, justifica a baixa luminosidade e a apatia e a falta de condição mental que o nosso irmão estava tendo ali, né? Falta de um raciocínio mais claro e a calma que ele não conseguia ter devido a essa situação física que se apresentava, consequência do uso do álcool durante a sua vida externa ali ao centro. Ao colocar isso, meus irmãos, Alexandre diz para André Luiz que graças às glândulas sudoríparas, né, é que o nosso irmão ainda conseguia manter a vida física. Olha a importância, né, dessas glândulas nesse processo aí para ajudar esse irmão. Então, essa é a condição que talvez fosse, né, um daqueles irmãos que estivesse reclamando no início ou na chegada na instituição espírita de que estava desanimado porque o quadro da sua experiência não passava de algo sempre do mesmo jeito, uma iniciativa sempre frustrante porque não avançava. E na sequência, meus irmãos, também vem narrando para a gente, convidando, né, André Luiz a observar uma experiência com uma irmã que André Luiz diz, uma dama já idosa, ali a serviço, silenciosa, né, totalmente silenciosa, aguardava para comunicação pelo aparelho fonador, na condição de médium psicofônica. Então, atentos à condição dela, física, os nossos irmãos também vão trazendo para a gente informações que ela não tinha condições, né, de desenvolver, de dar a passividade tal como ela mesma esperava, porque ela estava com baixa luminosidade, estava sem a estrutura física adequada ao trabalho daquela noite. E vem mostrando para a gente toda a sua região também gástrica, onde diz para nós que realmente, pelo excesso da comida, excesso de carne, de gorduras e outras comidas, todo o seu aparelho gástrico, né, gastrointestinal estava totalmente comprometido, sem condições, né, para ela poder ter um equilíbrio, para pensar, raciocinar, devido ao consumo de energia que esse aparelho gastrointestinal estava exigindo naquele momento. Então, meus irmãos, André Luiz vem colocando para a gente nessa narrativa 3 situações interessantes, né? 3 lições valiosas, dizendo para nós todos que a cobrança do começo não justifica, que, na verdade, haveríamos de ter um olhar atento para essas questões que viriam na sequência, para detectarmos que estavam todos ali, ou pelo menos esses médios que foram ali examinados por Alexandre e André Luiz, numa expectativa, né? Eles estavam numa expectativa de doarem e de receberem a melhor das comunicações, esquecendo, meus irmãos, que o corpo físico, né, precisa estar também numa estrutura de equilíbrio para poder
trabalhar no exercício da mediunidade. Ao colocarmos isso, meus irmãos, Alexandre também faz colocação para nós, que esses vícios, né, tanto para o sexo, quanto para o álcool, quanto para a alimentação, diz da nossa condição moral e espiritual. Que há um cuidado que devemos ter no dia a dia, em todas as circunstâncias da nossa vida, com o nosso bem viver, porque ali na reunião mediúnica, nós ficamos com um curto espaço de tempo e vamos externar o conhecimento e a condição físico-mental que nós adquirimos, não só ali, mas principalmente no ambiente externo. Que o corpo físico, que por vezes estes irmãos esquecem que o espírito, o perispírito, está aderido ao corpo célula por célula. Imaginemos um processo de psicofonia que se dá perispírito a perispírito. O médium que já está nessa condição, ao contato com o perispírito do outro irmão, do comunicante, que já traz um mal-estar, a fixação de um mal-estar com a aproximação vai potencializar esse mal-estar, que possivelmente não conseguirão ter uma boa comunicação. Meus irmãos, o perispírito está aderido, célula por célula, ao nosso corpo físico. Vale dizer, meus irmãos, que não dá para falar assim, isso é do corpo, isso é do espírito. Não. O que estava acontecendo na experiência com esses 3 irmãos que são identificados no exercício, no desenvolvimento da mediunidade, é o que acontece com muitos de nós. Agora, a gente observa que André Luiz coloca numa perspectiva que tem correção, mas que ao levantar para nós uma condição física ali, que não está adequada, ele nos chama atenção para uma perspectiva de trabalho moral e espiritual, que vai além das paredes da instituição espírita. Meus irmãos, na instituição espírita, a gente aprende como viver cristamente, espiritamente, fora da instituição. A instituição espírita é a escola que nos prepara para a vida em sociedade também, para a nossa vida de relação, onde nós estivermos. Que aquele tempo que eu estou dentro da casa espírita é muito pequeno e que o que vai prevalecer é o que eu trago de vibração, o que eu trago de energia, o que eu trago de positividade que fica estampado em mim e que vai realmente desenvolver ali durante a questão mediúnica. Então, o que vale é o que eu sou lá fora, o que eu faço das condições também psíquicas lá fora. Interessante que Alexandre ainda vem colocar uma ideia para a gente, que ele não está com isso, mostrando estes exemplos, para dizer que nós temos que ficar assim clausurados, né? Sem viver a vida, sem aproveitarmos algumas instâncias, aproveitarmos da comida que gosto, da convivência com o outro. Não, ele não está dizendo isso, ele está dizendo que o excesso nessas circunstâncias desequilibram o físico por completo, não deixando que esse aparelho, né, onde está radicada a mediunidade, dê conta de ser um instrumento da ajuda aí de benefício aos irmãos desencarnados, consequentemente para nós mesmos. E o importante também, André Luiz coloca para ele, mas por que, então, não pode advertir os nossos irmãos austeramente? Vamos adverti-los, para que eles melhorem. E Alexandre diz, calma, né? Eles não são de todo maus, mas há o quê? Há uma desorientação e há uma enfermidade. Olha como que vai colocando a condição desses irmãos. E que precisam de coragem e precisam ser estimulados
a produção, porque a faculdade mediúnica, quando nós nos percebemos dentro da instituição espírita e nos percebemos médiuns, principalmente ostensivos, é porque há um convite à ampliação dessa condição de percepção. Então, é uma ferramenta que precisa estar a serviço de todos, né? Aí ele vem colocando para a gente que muitos realmente sonham edificar maravilhosos castelos sem base. Maravilhosos castelos sem base, né? Eles querem alcançar grandes feitos no âmbito externo, mas sem conseguir ajustar e se descobrir e se perceber a si mesmos. E que não vão conseguir sem uma ajuda e sem um processo de autoeducação. E nesse propósito, meus irmãos, nós vamos observar lá no Livro dos Médiuns, na questão 216, quando o próprio Kardec coloca que é necessário para o desenvolvimento mediúnico muita prudência, experiência, um profundo estudo. Por quê? Porque estamos na descoberta de nós mesmos. E outra coisa importante que nós devemos avaliar, meus irmãos, quando nós nos propomos, porque ninguém é obrigado, mesmo se descobrindo médium ostensivo, ninguém é obrigado a trabalhar numa reunião mediúnica. É um convite que nos chega à renovação, porque para eu ser médium ostensivo, com a qualidade que se espera, é necessário uma constante autoavaliação das minhas obras, né, daquilo que eu faço, me descobrir com condições de produzir mais e melhor em favor de mim mesmo, em favor de todos. Outra coisa também, meus irmãos, nós precisamos conhecer a missão dessa doutrina espírita na Terra. Meus irmãos, a doutrina espírita na Terra, ela é uma nova era para a humanidade. Ela abre caminhos novos, dilata possibilidades, amplia a nossa condição de discernimento, melhora o nosso nível intelecto-moral. Então, realmente representa uma nova era para a humanidade. Quando eu tenho a possibilidade de conhecer essa doutrina espírita, eu estou tendo acesso a isso, a uma nova era como espírito imortal. A era da minha mudança. O convite que chega é para eu ser novo. Novo no raciocínio, novo no jeito de conceber a vida, novo no jeito de perceber essa vida espiritual, que é uma vida de transcendência, mas que está aqui junto comigo. Novo no fazer, na renovação em tudo, porque a doutrina espírita, meus irmãos, tem essa missão de nos acolher, de nos esclarecer e de nos consolar frente a todos os anseios e as dificuldades da vida. Mas a doutrina espírita, meus irmãos, ela precisa ser institucionalizada, por enquanto, né? Por enquanto ela está sendo institucionalizada, e é por isso que nós conhecemos o Espiritismo mais dentro do centro espírita, que é o cenário, a escola, como já dissemos, benemérita do Espírito. Ali nós temos acesso ao Evangelho, né, à luz da doutrina espírita. Então, ali também eu vou me percebendo um ser espiritual. A casa espírita, a instituição espírita, tem a mesma missão, a mesma finalidade da doutrina espírita, que é acolher cada um de nós, criar perspectivas de esclarecimento, melhorando a nossa condição, para eu saber o que eu estou fazendo aqui na Terra, de onde eu vim, para onde que eu vou, o que é a mediunidade, que como espírito imortal, eu também posso comunicar-me, né? Aqui, morando neste corpo, eu consigo comunicar-me com o mundo, com a verdadeira pátria e trazer informações de lá para cá. Esse intercâmbio pode nos ajudar muito.
Quando nós adentramos uma instituição espírita, meus irmãos, um leque se abre para nós e a gente começa a estudar mediunidade nesse viés de compreender a nós mesmos, porque estudar mediunidade é uma proposta de autodescoberta, é uma proposta de autoavaliação. Então, como diz Kardec, nós vamos nos percebendo ali nessa condição, dentro deste cenário, nos percebendo realmente imortais. E dentro dessa condição, meus irmãos, a casa espírita, nesse viés, com essa finalidade de nos acolher, ela vai criando condições para que a gente estude, porque a doutrina espírita tem uma fundamentação teórica, mas também tem uma fundamentação prática. Ao conduzir-nos nessa perspectiva de acolhimento, vai também nos permitindo esclarecer-nos, entendendo qual que é o nosso papel enquanto médium, e que se eu lançar mão de entender como deve ser o processo mediúnico e viver isso tal como eu preciso, eu serei uma pessoa que colabora com as forças espirituais que contam comigo e também colaboro com a estrutura psíquica minha mesma e demais pessoas ali encarnadas. Meus irmãos, mas quando nós vamos nos esclarecendo à luz da doutrina espírita e nos consolando, nós vamos compreendendo também que desenvolver mediunidade é desenvolver a percepção e é desenvolver os nossos sentimentos. Meus irmãos, é o contato com a dor alheia, é ir ao encontro dos que têm dificuldade, dos que sofrem, é que faz com que refinemos a nossa condição, a nossa potência psíquica. Quando eu recebo um comunicante numa reunião mediúnica, eu estou entendendo a dor dele, porque eu trabalho ativamente, ouvindo ativamente e amparando aqueles que sofrem reencarnados, que estão nesse programa de atendimento que essa escola benemérita nos permite. Então, meus irmãos, o melhor produto para o desenvolvimento da mediunidade chama-se trabalho no bem. Então, se a casa espírita tem esse viés do estudo, organizarmos para também desenvolvermos perspectivas de renovação, trabalho de grandeza para nós mesmos. E a gente fica pensando o quanto a gente perde chance. E às vezes, meus irmãos, não é só levar a cesta, a gente acredita que é só dar a roupa, o agasalho, aquilo, a comida. Meus irmãos, isso é uma abertura para algo mais. É uma abertura, porque eu vou levar isso, que é material, mas ao levar isso que é material, eu estou criando uma sintonia com esses irmãos que estão recebendo. Levo o agasalho, a roupa, o alimento, mas eu me interesso, eu tenho um sentimento de interesse real por essas pessoas. Eu tenho um sentimento real que essa pessoa receba o melhor de mim, que essa pessoa saia daquela condição, que eu consigo levar um pouco de esclarecimento, que eu produza a oração, ajudando-a na sua espiritualização, e ainda digo para ela, sob a luz do esclarecimento doutrinário, confortando o seu coração, alguma proposta de esclarecimento. Eu estou no exercício da fraternidade legítima para que um dia eu alcance a verdadeira caridade. Então, a caridade material, ela só vai ser material, caridade material, de fato, se junto ao material eu tiver todo esse interesse, eu tiver potência de sentimento vibrando e auxiliando
no ajuste dessas pessoas. Outro fato também, meus irmãos, que vai ajudando a refinarmos as nossas emoções, é estarmos além daquele instante em que eu estou materialmente ligado àquelas pessoas, orarmos por elas, desejarmos o melhor, vincularmos a essas pessoas com o sentimento de quem quer, de fato, que elas saiam daquela condição. Meus irmãos, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de fazer um bem para alguém e faço despretensiosamente, sem aguardar nenhuma forma de recompensa, eu estou angariando amigos, porque esses amigos espirituais que assistem aquela família só podem sensibilizá-las, na maioria das vezes, via o homem encarnado, via braços encarnados, via voz ali, ouvida, escutada pelos nossos irmãos. Então, eles contam conosco para chegar até quem sofre e fazer toda a diferença. Meus irmãos, caridade é amor em ação. Não tem como eu dizer que estou na prática mediúnica se eu não tenho um trabalho de assistência. E quando ele é institucionalizado, eu não vou fazer o que eu quero. Eu não vou levar nada em nome da Neuza, em nome de fulano ou de Beltrano, não. Eu vou tirar de mim a autoria dessa ação e vou institucionalizar. E o auxílio espiritual que aquela casa tem, que vai assistir aquela família numa potência muito maior e mais abrangente do que se fosse a pessoa Neuza. Meus irmãos, nós não podemos afastar das orientações evangélico-doutrinárias, porque são elas que figuram em nós um novo proceder a partir da orientação. Não há mudança verdadeira se não há um processo de esclarecimento legítimo e uma acomodação de fórum íntimo de todo esse esclarecimento que estamos tendo. Não há prática edificante se eu não consigo compreender e sentir, meus irmãos. Quando eu chego na reunião mediúnica, eu vou chegar externando a Neuza que eu sou lá fora. Então, se eu sou essa pessoa viciosa, que trago essas cargas de vícios, como nós lembramos aqui na narrativa de André Luiz, eu vou externar isso e vou colaborar com o mínimo ou com parte nenhuma, porque posso dar trabalho aos espíritos, porque serei isolada, para não complicar ainda mais aquele cenário ali. Mas quando eu chego com o nível de interesse que eu tenho, com as pessoas que sofrem lá fora, com as pessoas com as quais eu oro lá fora, com as pessoas que eu me interesso, quando eu chego com o coração sensibilizado, eu chego ali e tenho uma percepção da dor alheia muito mais refinada. Essa epífise vai estar numa potência melhor para uma tranquilidade, para uma segurança na transmissão da mensagem que precisa ser passada. Então, desenvolver mediunidade, meus irmãos, é desenvolver sentimento. E o sentimento a gente chega a compreender, né, sentir, e a gente precisa realizar em favor do outro. E pensando nisso, meus irmãos, nós também lembramos uma parábola muito grandiosa, aliás, tudo de Jesus é grandioso, e essa parábola, a gente costuma dizer que é uma parábola que nós podemos aplicar muito no exercício da mediunidade, que nós chamamos a parábola do grão de mostarda. E Jesus dizia assim, que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e lançou no seu campo, o qual grão é, na verdade, a menor de todas as sementes. Mas depois de crescida, é a maior das hortaliças e faz-se árvore, de tal modo que as aves do céu vêm pousar nos seus ramos. Meus irmãos, Mateus registra essa parábola
Marcos e Lucas. E queremos chamar a atenção dos irmãos em relação a esse grão de mostarda. Jesus lançou mão deste exemplo, né, comparou o grão de mostarda em dois momentos. Primeiro, em relação ao reino dos céus, e depois à fé. Né? E nós vamos lembrando que a mostarda ela era usada como alimento, condimento. E na Palestina, ela era um pouco diferente da mostarda que a gente usa aqui. Lá ela tem o nome de Sinapis nigra. E quando colocada na terra e cultivada, meus irmãos, ela cresce, ela atinge proporções muito grandes, podendo chegar até mais de 3 metros. Meus irmãos, uma planta que cresce mais de 3 metros é considerada uma árvore. Já pensamos no valor, na utilidade de uma árvore? Em uma árvore tudo presta, tudo serve, tudo é útil. E o Cristo já se serviu em outros momentos, né, da árvore, comparando-nos à condição de uma árvore. A árvore boa produz bons frutos e a árvore má produz maus frutos. E aqui, nesse momento, traz para a gente essa lição. Só que também lá na Palestina, alguns rabinos utilizam a expressão grão de mostarda para tudo que é pequeno, né? Mas aqui Jesus utiliza grão de mostarda para dizer que ele é pequeno, mas que ele é potência. E ao colocar para nós aqui, meus irmãos, que um homem tomou e lançou no seu campo, nós estamos aí lançados no campo da vida. O cenário onde nós estamos hoje é o nosso campo de luta. Se chegamos à casa espírita hoje, né, mesmo talvez nós já sabemos que a mediunidade ela está para todos, em todos os lugares, em todas as religiões. Mas quando eu chego na casa espírita e compreendo que eu sou médium, com conhecimento evangélico doutrinário, meus irmãos, faz muita diferença. Eu posso viver o campo, né, de luta com muito mais abrangência e mais aproveitamento, porque é um campo de ação, né, de evolução e também de adestramento das minhas condições. É um campo de disciplina, de educação, de esforço e perseverança para que eu saia dessa condição melhor. Então, fala desse campo, o qual grão é, na verdade, olha, a menor de todas as sementes, dizendo para a gente, mas que depois de crescida é a maior das hortaliças. Por quê? Porque há uma potência e nós nos colocamos nessa condição com a nossa mediunidade. Nós podemos usar o recurso mediúnico, meus irmãos, para progredir. A mediunidade é uma ferramenta, ela é neutra. Quem dá qualidade a essa ferramenta é quem usa, quem utiliza dela. Então, se eu usá-la para o meu engrandecimento, ela será grande. Ela será uma ferramenta muito vantajosa em relação a frutos, a trabalho, a renovação. E ele ainda continua colocando, né? É a maior das hortaliças e faz-se árvore. Como dissemos, a árvore é útil em tudo. Então, é isso. É chegarmos à condição de árvore, porque seremos úteis em tudo. E ainda, olha, de tal modo que as aves do céu, né, vêm pousar em seus ramos. Meus irmãos, que maravilha isso aqui. Diz para a gente no prefácio do Evangelho que as vozes do céu, né, que funcionam como verdadeiras aves do céu, vêm até os homens. Diz para a gente no Evangelho que essas vozes que vêm do céu, elas chegam realmente e fazem a diferença na instrução e na nossa
na ajuda para nós todos. Meus irmãos, já imaginaram o nosso crescimento ao ponto de ser árvores, para que, por meio dos nossos galhos da nossa faculdade, as vozes do céu, as grandes aves, venham pousar, e por meio de uma faculdade educada, porque o médium tem esse trabalho característico da sua personalidade, da sua autoeducação, venha a somar, venha a ser em potência, ajudando os benfeitores amigos. É isso que se espera de nós, né? Que nós sejamos galhos firmes e seguros, tenhamos galhos firmes e seguros na condição de árvores, porque nós estamos no desenvolvimento. E quando estamos no desenvolvimento, é claro que algumas falhas poderão acontecer, mas que não sejam provocadas de forma raciocinada, lúcida, esclarecida da nossa parte. Que seja involuntariamente, caso aconteça, e de forma enganosa por nós. Porque, em verdade, meus irmãos, o conhecimento evangélico doutrinário está aí nos preparando para edificarmos essa condição. E a mediunidade pode nos preparar no futuro. O exercício bem prático hoje, né, bem executado, nos prepara uma nova performance, um novo corpo no futuro, que poderá ser um corpo mais sutil, mais etéreo, e alcançarmos outras esferas por causa de uma boa aplicação desse recurso que é radicado na nossa estrutura física. Assim diz Emmanuel, no livro Emmanuel, lá em Mensagem aos Médiuns, que no exercício dessa faculdade, nessa presente encarnação, doando o melhor que conseguirmos, estamos preparando uma nova performance para o corpo do futuro. Não podemos perder isso de vista. Não podemos deixar passar a chance do esclarecimento que essa doutrina nos faculta, nos permite, para que a gente utilize essa ferramenta de trabalho que eu, usando com conhecimento doutrinário, sei do porquê, sei onde precisa chegar e sei como utilizar de forma que eu cresça no seu uso do exercício. Meus irmãos, que não esqueçamos dessa conversa de Jesus conosco, quando ele fala desse grão de mostarda. A nossa potência talvez esteja hoje nessa do grão de mostarda, porque nós ainda não descobrimos a força que temos, o quanto poderemos crescer e avançar para frente e para o alto. Mas acreditemos na fala de Jesus, quando ele dá essa condição, para que cresçamos e momento dos benfeitores amigos, a tal edificação de uma nova era para a humanidade. Como representa essa doutrina, conta conosco para o desenvolvimento da sua missão espírita, vai com por meio das suas frentes de trabalho, onde eu atuo. Na mediunidade, na frente de trabalho que me permite um autodescobrimento, uma autodescoberta e uma prática muito mais renovadora em favor de todos, consequentemente em favor de mim mesmo. Nós agradecemos a vocês, meus irmãos, pela paciência, viu? Deixamos aí o convite que os nossos irmãos também possam ler no Livro dos Médiuns sobre a influência moral do médium, que é muito bacana, muito importante, viu? E, assim, dizer que eu tenho muita saudade dos amigos de Tupaciguara, que logo, logo nós estaremos aí, se Deus quiser, tá? Muito obrigada a vocês. Nós é que temos muito a agradecê-la, Neuza, pelo carinho, por estar aqui conosco, abrilhantando muito a nossa semana de confraternidade, a nossa semana espírita, falando de uma obra tão densa, né, que é o Livro dos Médiuns,
mas ao mesmo tempo com tanta doçura, com tanto apreço que você bem colocou hoje para nós, reflexões importantes sobre a vivência, sobre a prática mediúnica, que vem casar muito bem com aquilo que nós estamos vendo desde o começo, né, da nossa semana, com todas as palestras. A gente sabe que a programação é feita por aqueles irmãos da espiritualidade, que ao escolher os palestrantes, conduzir os temas, a gente percebe, e fica fácil de a gente perceber, como que essa relação, né, de uma lógica mesmo com os temas, você hoje veio trazer uma fala muito importante para nós, nesse sentido aí de como que nós precisamos vivenciar essa mediunidade com responsabilidade. Nós temos aí o agradecimento aí do Centro Espírita Joana de Ângelos, do Juliano agradecendo, e todas as pessoas que participaram. Não, nós é que agradecemos, Neuzinha. Todos nós aí, as pessoas que colaboraram, cumprimentaram, trouxeram o apreço pela semana, pela palestra, pela palestrante. Nós temos muito a agradecer por esse entrosamento. Nós temos a amiga Márcia, que está por aqui, que vai fazer para a gente a nossa prece de encerramento. Então, vamos só aguardar para colocar a Marcinha aqui no ponto, vamos dizer assim. Vamos só aguardar. Enquanto a gente aguarda, eu vou agradecer mais uma vez aos participantes da nossa semana, né? Aquelas pessoas que estão colaborando com a transmissão destas palestras. Nós temos muito a agradecer no Facebook as páginas da AME Tupaciguara e também do Tupaciguara Espírita, que nos auxiliam na transmissão via Facebook, redes sociais, essa palestra e todas as outras. No YouTube, nós temos uma série de canais que colaboram conosco, a Web Rádio Fraternidade, ao Centro Espírita Paulo Estevão, a Rádio Portal da Luz, ao Coromandel Espírita, que nos auxiliam nesta transmissão. A nossa semana, né, enquanto nós esperamos aí a Marcinha chegar, pode colocar ela no ar, a hora que ela chegar, é a nossa amiga aí. Oi, Marcinha. Ela chegando aí, ó. A internet hoje parece que não está nossa amiga do jeito que a gente já está acostumado, né? Mas isso é normal também, né, Neuza? Tecnologia ajuda, mas não faz tudo, né? Vamos ver aí se ela consegue entrar. E eu vou reforçar o convite para a nossa semana que continua, né? Amanhã, sexta-feira, é dia de a gente ver o nosso companheiro Dr. Walter Mendes, aqui de Monte Alegre. Ele vai nos falar sobre o tema reuniões mediúnicas, a convite da AME de Tupaciguara, às 19h30. Nossas palestras são sempre neste horário. Sábado, nós vamos ter o nosso irmão Jorge Elahá, que vai falar para nós sobre a dor e os 5 abrigos de Deus. Ele é convidado pelo Centro Espírita Batuíra do Bálsamos. E temos o encerramento no domingo, né, lá na Casa Espírita Amor e Caridade, convidando o nosso amigo Antoniel Silva, também de Uberlândia, e ele vai nos falar sobre obsessão e desobsessão. Contamos com a presença de todos. Acho que o sinal da Márcia não vai ficar estável, então eu vou fazer uma prece de agradecimento, de encerramento, para que a gente possa realmente vibrar positivamente pela semana, pelas casas espíritas, por todos os trabalhadores, mas principalmente, Neuza, pelos assistidos, que de certa forma também estão muito atingidos por essa situação pandêmica, né? Opa, meu amigo Juliano chegou aí, então, meu primo, para nós fazermos a prece, é isso? Vamos fazer, primo. Não, então, que a gente possa vibrar pelas casas espíritas, pelos trabalhadores e pelos assistidos que, de certa forma, ficaram muito atingidos por esta pandemia e que agora, num processo mais amplo, né, de segurança, nesse momento que algumas casas já retornam, que sejam todos abençoados e envolvidos com muita paz para esse retorno seguro que a gente vê as programações de cada casa aí, né, Juliano? É isso mesmo. Então, nós vamos fechar os nossos olhos materiais e elevar a Deus, elevar a Jesus os nossos pensamentos em gratidão por esses momentos de estudo da doutrina espírita, em gratidão por esses momentos de confraternização entre os planos material, o plano espiritual, em gratidão pela oportunidade de termos acesso a conhecimentos tão luminosos que direcionam a nossa prática,
religiosa, a nossa prática mediúnica, mas, sobretudo, a nossa prática moral. Que nós possamos aurir na doutrina espírita os elementos necessários para o nosso refazimento, enquanto espíritos eternos que somos, destinados à perfeição. E que nesse caminhar, a mediunidade, orientada por Jesus e orientada pela doutrina espírita, seja um instrumento de fazer o bem para o próximo e de fazer o bem para o nosso próprio melhoramento, através da prática do amor. Que, sobretudo, no nosso processo de desenvolvimento mediúnico, nós tenhamos a disposição de ser, primeiro, médiuns de amor. Graças vos damos, Senhor, que assim seja. Neuzinha, mais uma vez, obrigado pela presença. Que bom te rever, que boas palavras, quanta instrução. Que Jesus te ampare sempre. Um beijo. A vocês também, viu? Que Deus ampare essa reunião. Ó. Deus abençoe vocês. Tá? Agradecemos mais uma vez, Juliano, Neuza e a todos que nos acompanham. Tchau, tchau, meus irmãos. Até amanhã, às 19h30, se Deus quiser. Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo. Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet.